que Jesus me deu. Graça maior que o pecado meu. Isaías 55, versos 6 e 7. O Senhor Deus sabe como orei para estar com os irmãos e amigos durante essa semana, tocando nesse assunto que é o próprio Evangelho, o eixo, a essência do cristianismo. Sou muito grato ao convite da igreja, ao carinho dos pastores e a você que está com certeza orando para que o Senhor Deus confirme a fé, restaure a fé e desperte a fé. 80% das pessoas, elas têm dificuldade de lidar com a culpa. Daí que em torno de 90% das patologias serem de ordem emocional. É o que diz a ciência, mas nós sabemos que é de ordem espiritual. É o pecado que judia das pessoas. Assim, daqui a pouco, eu tenho certeza em Cristo de que a nossa fé estará confirmada, restaurada ou despertada no nosso grande Salvador, o conquistador da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que significa ser rico em perdoar? É ser transbordante em perdoar. Ser rico em perdoar é perdoar mesmo antes de se suplicar o perdão. Ser rico em perdoar significa não ter mágoa de ninguém. Ser rico em perdoar é querer ter consigo aquele que machuca e ofende. Quero que vocês dêem uma olhada em Gênesis capítulo 2. O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17? Ora, o Senhor Deus disse: se vocês transgredirem, vocês vão morrer. E certamente morrerás. Ele disse a Adão como representante da raça. Acontece que o ser humano pecou, transgrediu a vontade de Deus, a sua lei, e não morreu. E não venha com essa interpretação de que ele não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente, porque ela é secundária. Na verdade, quando Deus disse certamente morrerás, ele estava falando de eliminação. O ser humano viraria gás cósmico. Então a pergunta que surge é: por que o ser humano não foi eliminado, se o Senhor faz cumprir a sua palavra? Só temos uma resposta: ele não foi liquidado, por quê? Porque foi perdoado para continuar vivendo. Adão e Eva, eles continuaram respirando, por causa do perdão de Deus, que se antecipou ao pecado. Claro,
A sentença de morte, ela foi suspensa por causa da decisão do Senhor Jesus em ficar no lugar do homem. Existe um pilar, um esteio na doutrina da salvação, para compreendermos todo o amor de Deus por nós. Essa pilastra diz o seguinte: pecado não se perdoa, pecado se paga. Nunca Deus perdoou o pecado de ninguém. Tudo isso que a gente lê na Bíblia de perdão dos nossos pecados, na verdade é perdão à nossa pessoa, não aos nossos pecados. O pecado nunca admitiu e jamais admitirá perdão, ele só admite paga. Foi isso que o Senhor Jesus fez, pagou os nossos pecados. Quero convidá-lo aí até a cruz. As últimas palavras de Cristo: está consumado. Na verdade, o que Jesus disse foi uma expressão muito conhecida no seu tempo. Quando um servo terminava um trabalho, ele chegava para o seu senhor e dizia: tetelestai, está concluída a tarefa. Quando um pintor, um artista, terminava um quadro, uma obra, ele olhava para aquilo e ele externava a sua satisfação dizendo: tetelestai. Quando, numa transação comercial, a dívida era quitada, o produto era pago, um dos dois dizia: tetelestai. Normalmente quem estava pagando. Quando Jesus morre na cruz, sua morte é antecedida dessa declaração extraordinária: tetelestai. Está completa a obra. O quadro está bem pintado e o preço alcançou o seu pagamento. O pecado da humanidade está pago. Quem entrava debaixo desse brado, desse grito de Cristo? Toda a humanidade, ninguém ficava fora. Eu vou enfatizar isso um pouco amanhã à noite. Vejam, por exemplo, esse texto maravilhoso aqui. Por quê? Adão e Eva, eles devem ter ficado muito surpresos de não terem sido fulminados. Olha aí, Cristo, Filho de Deus, se colocou entre os vivos e os mortos, dizendo: caias o castigo sobre mim, estarei no lugar do homem, ele terá outra oportunidade. Só que isso antecedeu ao pecado. O pecado não pegou Deus de surpresa e é praticamente o caso único dentro da história, nossa pelo menos, em que o remédio se antecede à doença. A cura antecede a patologia. Eu imagino Adão e Eva conversando: amor, não morremos. Embora o mundo tenha mudado dentro e fora de nós, mas estamos vivos. O que Adão e Eva não sabiam é que estavam vivendo por graça, de graça. Como vive o pior elemento nessa sociedade violenta, respirava, porque Jesus disse: eu fico no lugar. O coração batia, as pernas se movimentavam, porque estavam perdoados. Nós chamamos a esse perdão de perdão temporal. Temporal é algo limitado dentro do tempo. Temporal é uma emergência para se conseguir o definitivo. Veja então que o perdão de Deus, ele não beneficia apenas aquele que humildemente se entrega a ele, não. Na verdade, não existe um ser humano na face da terra que não esteja perdoado. Ninguém passa
por esse planeta sem experimentar perdão de Deus. Todos estão perdoados. Só que a maioria ainda está perdoada só para esses 70, 80 aninhos xoxo aí de vida. O que é o Evangelho? O Evangelho é comunicar às pessoas que já existe perdão à disposição. Olha que zona de conforto fica a igreja. Quem falou o equívoco do cristianismo é sair balançando bandeira denominacional. Nós balançamos a bandeira do perdão de Deus. É isso. Vejam que perdão é coisa da eternidade. Deixa eu trabalhar aqui algumas características desse perdão temporal. Ele é geral. Todos se beneficiam. A criancinha, desde a fecundação e quando nasce perdoada para viver a presente vida. Senão ela morreria. Se ela não estivesse debaixo desse toldo da graça, se não houvesse esse calção de misericórdia, o ser humano não respirava. Paulo atacou isso de forma precisa naquele discurso dele aos epicureus, os estoicos, a elite intelectual de Atenas. Nele vivemos, nele existimos, o coração bate por causa da graça. Então o perdão é geral, perdão temporal, para todos. Ele é impessoal, Deus não trata pessoalmente, ele trata de forma ampla. Veja só, para receber o perdão temporal, Deus não exigiu e nem exige arrependimento e confissão de pecados. Ele só acredita a vida e diz, pode viver. Aí vem o ser humano arrogante, metido. A vida é minha. Eu a vivo do jeito que eu quero, coitado. Não sabe que é por graça que ele respira. Fique bem claro que o Evangelho tem esse compromisso de colocar o ser humano no seu verdadeiro lugar, que é de um dependente absoluto de Deus, para depois colocá-lo no seu devido lugar, que é o colo do Pai e depois por toda a eternidade. Esse perdão, então o Senhor Deus não exige arrependimento nem confissão de pecados e também não espera resposta ética. Deus não espera que o ser humano o obedeça só porque ele dá oxigênio e a água. Ele diz viva e manda escolher. Daqui a pouco vamos tocar nesse assunto. Olha, o perdão temporal garante para o ser humano as bênçãos da vida temporal. Vou citar algumas. A fertilidade da terra, a diversidade das frutas, dos legumes, dos cereais. Foi num contexto de graça que ele disse a Noé, olha para a nuvem e o arco-íris da graça estará ali. Enquanto houver homens sobre a face da terra, semente e sementeira não faltará para todos. Isso é perdão, isso é graça. Olha aqui, nós estamos numa instituição acadêmica. A vocação é bênção do perdão temporal. A inteligência, o desempenho acadêmico, a escolha romântica, o despertar romântico, a maternidade e a paternidade, dom de Deus, capacidade de empreender, dom do perdão temporal. Todas as bênçãos que você puder imaginar do perdão temporal existem nesse pacote de misericórdia. Às vezes nós não entendemos isso, hein? Ficamos nervosos. Eu já vi pessoas que se dizem cristãs, vendo essas cenas de jornais dessa linha policial, diz assim, por mim mandaria colocar todo num paredão e metralhava.
crente em Cristo Jesus. São restolhos da humanidade. Porque eles não sabem que as pessoas têm o direito de viver por causa do perdão temporal. Asaf, Salmo 73, Asaf não entendia isso, Asaf ficou nervoso. E olha que Asaf não era uma pessoa simples, ele tinha o seu conhecimento, o seu entendimento teológico, mas era uma teologia relativa. 73 de Salmo, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase resvalaram meus pés. Pouco faltou para que eles se desviassem. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, preconceituoso. Esse Asaf, Deus tem que ser bom para com Israel, mas eu fico indignado ao ver a prosperidade dos filisteus. O que ele não entendia? Perdão temporal. Ele não entendia isso. Como muitos não entendem. Davi tinha uma teologia mais ajustada. Olha o 145. 145, 9 de Salmo. A teologia de Davi era bem mais ajustada ou ajustada. A de Asaf não era, nesse aspecto. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Davi já havia compreendido isso. Deus é bom para todos. Sabe quem tocou nesse assunto? Jesus Cristo. Mateus 5, dá uma olhadinha rápida em Mateus 5. Sermão do Monte. Senhor Jesus viajando no seu perdão temporal. 44 e 45 de Mateus 5. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque Ele faz o seu sol nascer sobre bons e maus, e a sua chuva cair sobre justos e injustos. Como é que você entende isso? Diga, perdão temporal, diga. Diga perdão temporal. Mais um pensamento do Senhor Jesus. Agora em Lucas 6. Lucas 6. 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem, e grande será o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus maravilhoso. Eu tenho tido imensa satisfação em falar desse Deus para as pessoas que ainda não conhecem o seu amor. Esse é o caminho, é a abertura. Dizer às pessoas que sem que elas saibam, elas estão vivendo pela graça de Deus. Olha esse pensamento maravilhoso. Logo que houve pecado, houve um Salvador. Logo que Adão pecou, o Filho de Deus se apresentou a si mesmo como garantia para a raça humana, com tanto poder para desviar a condenação pronunciada sobre o culpado, como quando morreu na cruz. A decisão de salvar tinha tanto poder de salvar, como quando ele disse, tetelestai, está consumado. Quem viveu e foi salvo antes da cruz, foi salvo na força da promessa. E era a força da promessa, a força da decisão, que garantiu o perdão temporal e todas as bênçãos dele. Olha esse pensamento aqui, ó. Mesmo esta vida terrestre devemos a morte de Cristo. E aqui é para todos, hein? O pão que comemos é o preço do seu corpo quebrantado. A água que bebemos é comprada com o seu sangue derramado.
Permitam-me desfrutar um pouco da graça de Deus, tomando uns 2 golinhos d'água. Isso é perdão. No contexto temporal, bebe o justo e bebe o injusto, bebe o santo e o criminoso, o puro e o devasso. Isso é amor de Deus. Continua. Nunca alguém, seja santo ou pecador, toma o seu alimento diário que não seja nutrido pelo corpo e o sangue de Cristo. A cruz do Calvário acha-se estampada em cada pão, reflete-se em toda a fonte da água. Daqui a pouco você vai voltar para casa e pegar aquele almoção que está esperando você, aquela torta, aquele bife da Superman, aquela salada celestial. É por isso que você e eu temos que agradecer diante de um banquete. Sabe por quê? Sexta-feira terá a Santa Ceia, não é? Mas cada refeição é uma mini Santa Ceia, ou uma Santa Ceia. É por isso que um filho de Deus, ele tem que ter cuidado diante do que ele chega para se alimentar, porque ali é uma representação da graça de Cristo. Bem, agora eu faço uma pergunta. Qual o objetivo do perdão temporal? Viver 60, 70 anos? Estudar? Concluir uma universidade? Fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado? Ganhar dinheiro? Empreender? Se apaixonar? Ter filhos? Tudo faz parte da vida. Mas não é a essência. A essência da vida é que neste período de perdão temporal, eu descubra a própria vida. Neste período de vida temporal, eu descubra a vida eterna. E eu digo a vocês que para Deus não existe 2 tipos de vida: temporal e eterna. Para Deus só existe um tipo de vida, chama-se vida eterna. Isso que a gente chama de vida temporal, a Bíblia chama de morte. Agora eu quero falar do perdão para a vida eterna. Há algumas características do perdão para a vida eterna. Ele é geral. Como o perdão para a vida temporal, ele é geral no sentido de providência e de oferenda. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo, amou todos e deu o seu Filho unigênito. Então o perdão também para a vida eterna, ele é geral. Ele é amplo, no sentido de providência e de oferenda. Porém, ao contrário do perdão temporal, que o ser humano recebe o crédito sem se arrepender e confessar, para entrar no nível da vida eterna é preciso arrependimento e confissão de pecados, Provérbios 28. Provérbios 28. Eu gosto desse texto porque ele coloca a doutrina da salvação em Cristo Jesus no nível da seriedade. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. A doutrina da confissão, do arrependimento e da confissão, ela vai ficando escassa nesse cristianismo semipagão do século 21. A expressão não é minha, é de sociólogos, antropólogos, jornalistas, que estão concluindo com segurança de que o cristianismo do século 21 é sim um cristianismo semipaganizado, onde tentam acasalar o pecado com a graça. Continua vivendo vida comum, quem assim pensar. Agora, quem confessa e deixa, alcança a dimensão da vida superior.
Quanto a nós, quanto a Deus, o trato dele com o pecado foi pagamento, ele pagou. Quanto a nós, nossa relação com o pecado é confissão. Pecado eu confesso e perdão eu aceito. Quanto Cristo pagou a dívida da humanidade desde a sua decisão, cujo ponto culminante foi na cruz, a dívida estava paga e o perdão oferecido. Se pecado não se perdoa, se pecado se paga, por outro lado, podemos concluir com segurança que o Senhor Deus não perdoou os nossos pecados. Ele os pagou para que pudesse perdoar a nós. Quem que é o objeto do perdão de Deus? Nós. Eu pergunto e vocês vão responder nós. Ou melhor, eu. Quem é o objeto do perdão de Deus? Meus pecados. Essa é a teologia simples da salvação. Deus pagou meus pecados e perdoou a mim. Ele pegou e entregou o seu perdão a mim. Eu posso aceitar ou rejeitar. Isso vai determinar salvação ou perdição. O homem não é salvo ou perdido porque ele faz ou deixa de fazer, de bom ou ruim. A sua salvação depende do que ele faz ou não faz com o que Cristo providenciou para ele. Sim, na cruz do Calvário o Senhor entregou o seu perdão à humanidade. Então deixa eu enfatizar isso. À vista de Deus não existe um ser humano que não esteja perdoado. No coração de Deus. O Evangelho anuncia, existe perdão, aceitem, confessando, se arrependendo e recebendo o perdão. Perdão de Deus não se suplica. Perdão de Deus se aceita. Se eu quiser ajustar bem a teologia da salvação, eu vou dizer, perdão de Deus não se pede, perdão de Deus se acolhe, se aceita. Ninguém comove a Deus a perdoar, ninguém. Deus não é comovido a perdoar quando uma pessoa está aos prantos arrependida, não. Ele perdoou porque quis. No momento do arrependimento e da confissão, o Senhor Deus só acredita na vida o que já existe. Você está pensando que você está respirando oxigênio? Você está respirando perdão. Muito bem. Agora, é preciso destacar que o perdão de Deus, no contexto da vida eterna, ele é pessoal. Quanto ao crédito, no perdão para a vida comum, ele é impessoal. Aqui é pessoal, recebe-se individualmente. Primeira carta de João, capítulo 1. Verso 9. Olha a condição aí. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se eu não confessar, amigo, eu continuo respirando. Agora, se eu confessar os meus pecados em arrependimento profundo, pelo toque do Espírito de Deus, eu entro na dimensão da vida eterna. Garante a vida eterna. 2 páginas ou uma para frente, você vai chegar no capítulo 5 de 1 João. Vamos ler desde o versos 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Olha que sensação maravilhosa. O ser humano sair da dimensão da vida comum e entrar na dimensão da vida eterna, instantaneamente. Eu vou enfatizar isso amanhã à noite. Permita-me dizer a você que o cristianismo está repleto de pessoas que se dizem cristãs, mas têm a sensação, elas têm mentalidade de quem vive vida comum apenas. Há pessoas que confessaram seus pecados, entregaram sua vida, nome no livro do céu, mas têm dificuldade de aceitar isso. Eu costumo dizer que essas pessoas têm status de justo e mente de ímpio.
nunca desfrutarão e nunca serão a bênção que Deus planejou para elas. Deus nos livre disso. O perdão, o crédito do perdão, depois do arrependimento e da confissão, me coloca na dimensão da vida eterna. Para o perdão temporal, para a vida temporal, Deus não pede resposta ética. O perdão para a vida eterna, ele pede. 105 de Salmo. A análise aqui é o povo de Israel saindo do Egito. O povo de Israel saindo do Egito, desde o verso 43, 105 diz: e conduziu com alegria o seu povo, com jubiloso canto, os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos, e lhe observassem a lei. Olha aqui, ó. Esse é a ponte que liga arrependimento com vida cristã. Ele tirou do Egito, que é símbolo da escravidão do pecado, pô-los em liberdade, para o objetivo do perdão, da justificação, do crédito do perdão para a vida eterna, é para a obediência, é sair de uma ética para outra, é sair do desequilíbrio para o equilíbrio. O perdão de Deus. Agora, no contexto da vida eterna, vocês podem abrir em Efésios capítulo 1. Mais do que as bênçãos temporais, garante as bênçãos da vida eterna, algumas delas pelo menos. Bendito seja, verso 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito seja nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, o espiritual nas regiões celestiais. Bênçãos espirituais, paz de espírito que o ímpio não tem. Equilíbrio biopsíquico, relacionamento mais saudável, família mais ajustada, romance mais ajustado, senso de missão e a gloriosa esperança de ver Jesus voltando dentro em breve. E a sensação prazerosa de que vamos entrar num corpo de bênçãos que nós não temos. Em teologia nós chamamos disso de o já, que é o reino da graça agora, e o ainda não, que é o reino da glória por ocasião da volta do Senhor Jesus. Olha que texto maravilhoso nós temos na revelação. Quando por meio de Cristo entramos no seu repouso, o céu começa aqui, pastor Estina. Você gosta disso, não gosta? E se quando os arautos do rei começaram a cantar o céu é aqui, alguns não concordaram. E você teve que bater, e explicar e falar que o céu é mais que um lugar, eu sei disso. Jesus é o céu. E o céu mora em você. Ele disse: quem me aceita, o Pai e eu viremos e fazemos morada. Olha aqui, atendemos o convite, vinde, aprendei de mim, e assim fazendo, começa a vida eterna. Olha aqui, ó. Pega a tua mão direita, coloque aqui em cima do peito, assim, a mão direita. Agora, deixa eu dizer uma coisa para a tua alegria. Nesse peito não pulsa a vida comum, nesse peito pulsa a vida eterna. Vida eterna não é bênção em expectativa, vida eterna é bênção desfrutada. A vida eterna não vai começar quando ele aparecer em glória e no abrir e fechar de olhos sermos transformados. A vida eterna começa quando chega a vida que é Jesus, desbanca o diabo e ocupa o coração. Parabéns, seus eternos de Jesus. Agora você pode cair da graça, mas você tem juízo? Não vai querer fazer isso. Vejam só, amém. Abundância de graça foi suprida para viver a dimensão desse perdão para a vida eterna. Olha ali, ó.
A abundância de graça foi provida para que a alma crente possa manter-se livre do pecado, pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Cristo opera contra o poder do pecado, e onde abundou o pecado... Olha aqui. Parece que o ser humano não tem muita dificuldade para aceitar que Cristo é capaz de resolver os pecados passados. Parece que não há muita dificuldade em aceitar a questão da justificação. Onde se tem dificuldade é para aceitar que Ele é capaz de me livrar de tropeçar. Eu vou falar sobre isso. Vai ser na segunda noite. O Senhor não tirou você de um poço de perdição para viver uma vida cristã de cai, levanta, cai, levanta. Olha aí, ó. Abundância de graça foi provida. O que diz em Romanos 5, verso 20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos tratar disso. Acho que na segunda-feira à noite. Olha aí, ó. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação. É não somente um perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. Aqui nessa vida, livramento do pecado se refere ao comportamento ético. E será livramento do pecado como natureza. Mas por enquanto está tratando do nosso dia a dia aqui. É o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Olha, quem está dominado pela graça está vivendo vida sobrenatural. O Evangelho chegou na nossa vida para dizer que um novo ocupante tomou lugar. Vejam que quando a Bíblia diz que onde abundava o pecado, superabundou a graça, ela está dizendo que o pecado encharcava a nossa vida, desde o aspecto físico, toda a genética, todas as emoções. Só que agora a graça chegou e assumiu o comando. Mais que libertação da culpa, a providência no Evangelho, para nos libertar de um proceder contrário à vontade de Deus. Quantos acreditam que o Senhor tem poder para livrar da culpa e conduzir no caminho da justiça? Eu também acredito nesse Evangelho. Ele é psicólogo. Meu amigo, o Nildo é um filho do coração. Mora conosco há um ano, um dos grandes pianistas que essa igreja tem. Nildo Araújo, compositor, produtor musical. Uma bênção de Deus no nosso evangelismo. Nosso filho do coração mora conosco. Grande irmão que o Léo ganhou. Ele é psicólogo. Edivaldo Schneider. Jonathan. Consultor empresarial, conferencista internacional. Me deu o privilégio de estar junto com ele em grandes organizações. E nós temos passado grandes momentos da nossa vida falando sobre a graça. Meu amigo, é cristão de berço? Sim. Entendi a graça de Deus de forma clara e definitiva? Não. Não. O que significou para você, doutor Edivaldo? A compreensão de que você está no colo do Pai, que o céu está garantido e que agora a sua vida é só testemunhar dele, esperá-lo em glória e majestade. Eu sou de família alemã. E alemão tem uma característica, ele quer fazer, quer fazer, quer fazer. Eu fui criado na lei do não pode. E eu achava que ser adventista era guardar sábado. Eu continuo entendendo que observar a lei é importante. Mas não mais como condição, como consequência. A graça ajustou minha vida
sincronizou minha família, Amém. potencializou os talentos que Ele me deu. Você sabe, hoje eu conduzo como consultor um processo muito grande na Vale do Rio Doce. E nós temos o privilégio de falar todos os dias sobre a graça. E fala mesmo. Não há um dia naquela empresa que eu não fale para 20, 30 pessoas por dia sobre o Tetelestai. E a gente não consegue parar de falar. Porque quando você olha para o que as igrejas estão pregando no mundo, não é evangelho. Evangelho é dar uma boa notícia para as pessoas, que elas estão salvas em Cristo Jesus. E é tão fácil pregar isso. Às vezes subimos a vale e o motorista, você acha que depois subindo no rumo da vale ali, aquela Serra dos Carajás, em 30 minutos nós temos condição de encurralar o motorista no caminho do céu? Um foi nos trazer de Paraupebas até Marabá. Foi um massacre. E depois eu passei e-mail pro Dr. Jonathan, falei, como foi? Ele falou, foi outro até chegar de volta. Deus seja louvado pela sua vida, meu grande amigo. Cante para o louvor de Deus sobre essa graça maravilhosa. Pecaram, o medo e a morte é minha condição. Mas Deus fazendo-se homem, me deu de graça plena salvação. Justificado, eis a nova condição. Santificando aqui o meu novo coração, um dia eu serei glorificado então. A palavra, para isso que a graça me salvou. Eu sei a quem eu pertenço e com que preço Cristo me comprou. Em alegria e confiante adoração, não tenho mais temor, pois justificado sou, não há mais condenação. Sim, eu sei que não há mais nenhuma condenação. Santificado aqui o meu novo coração, em breve
preciosa graça. Queridos, muitos de vocês estão estudando a palavra. Muitos de vocês receberam um convite para vir hoje aqui. Estão acompanhados de alguém, de algum amigo. Quem trouxe um amigo hoje aqui para assistir o Evangelho? Levanta a mão. Algum amigo trouxe alguém? Você que trouxe esse amigo, tome-o pela mão, ou tome-os pela mão e traga até aqui. Venham. É evidente que toda vez que se prega sobre o imenso amor de Deus, a pessoa fica com aquele desejo, quem sabe pela primeira vez, de entregar sua vida a Cristo. Não a uma igreja, a Cristo. Se foi o seu caso, venha. Se o pecado andou surrando você essa semana ou ao longo da vida, se você carrega mágoas de você mesmo, vem aqui, pode subir aqui mais. O pastor Estina está oferecendo um presente para você, depois você vai receber a saída. Que festa isso aqui. Sabe por quê? Quem não tinha o nome no livro da vida, tem agora, nesse momento. Tem um nome nesse momento agora. Espiritualidade, olha aqui, espiritualidade é isso. É você ter um encontro com Cristo. Religião é o método que você vai escolher para viver essa espiritualidade. O que de fato, mas aqui, o que de fato interessa mesmo é que você esteja dizendo a Jesus: eu aceito, eu quero. Queria que você abraçasse essa pessoa, ou olhasse bem nos olhos dela e dissesse assim para ela: parabéns, perdoado, perdoada de Jesus. Dê um abraço. Vocês preenchem esse papel. Pastor Estina e a sua equipe querem orar muito pela sua vida, ter contato, colocar material didático na sua mão. Agora, só abre aqui, deixa eu olhar para o rosto desses salvos em Cristo. Quantos de vocês querem nessa manhã reafirmar a segura aceitação do perdão de Deus? Quantos de vocês querem dizer: Pai, eu continuo aceitando, confesso que sou frágil, mas continuo aceitando? Fique de pé. Amanhã o culto é às 7h30 e durante a semana até quinta, 8 da noite. Amanhã eu vou falar sobre salvação da condenação do pecado. Ó Pai, louvado seja o teu nome, por Cristo nosso Senhor, por Ele ter decidido ficar em nosso lugar, e com essa decisão desviar a sentença de morte de nós para Ele. Que amor, Pai, nós não vamos nunca compreender isso, mas nós podemos sentir e aceitar, e é isso que nós fazemos. Ó Deus, obrigado, porque nenhum dos que estão debaixo desse teto, Pai, estão sem o seu nome no teu livro de vida. Eu te peço que ninguém resista à tua graça, mas que se renda plenamente, se for o caso de alguém estar resistindo agora, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.